Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta com a segunda parte do ensinamento sobre a tentação de Jesus e sobre os elementos que tem ali descritos, que muitas vezes nós, cristãos, nós passamos batido, não prestamos atenção, não identificamos o que Jesus quer dizer para nós, o que Jesus quer ensinar para nós e acabamos com que não aprendendo aquilo que é de revelação, aquilo que a palavra de Deus nos traz de forma simples e prática, tá bom? Então, só recapitulando um pouquinho do que nós vimos ontem, nós vimos que no livro de Lucas, no capítulo 4, no versículo 1 a seguir, nós temos ali 3 argumentos sobre os quais Jesus foi tentado, ou seja, foram 3 frases ditas para Jesus que aparentemente tinha fundamento de alguma coisa, mas não passava de uma simples tentação, tá bom? Só para relembrar. Então, o primeiro argumento que Satanás usou para tentar o Senhor Jesus foi o seguinte: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E em qual situação Jesus se encontrava para que Satanás viesse usar esse argumento? A situação que ele se encontrava era a situação de fome, onde o instinto primitivo de sobrevivência estava agindo, estava fazendo com que o Senhor sentisse necessidade de alguma coisa. E nessa necessidade, Satanás vem e apresenta uma solução, apresenta algo que parece plausível. Ou seja, se você tem tanto poder, então transforme essas pedras em pães, porque você está precisando, você está necessitando. Por que passar necessidade se você tem poder? Então Jesus olha para ele e diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esse é o primeiro argumento, tá bom? Se você não assistiu o vídeo de ontem, eu sugiro para você que corre lá e dá uma olhadinha que está bem detalhado sobre aquilo que a gente está falando, tá certo? Então, o segundo argumento, como nós vimos ontem, foi: se você me adorar, eu te darei todos os reinos da terra. Então ali, nós vemos o quanto Satanás ele é mentiroso, o quanto Satanás ele gosta de enganar as pessoas e ofereceu para Jesus todos os reinos da terra sem que ser dele. Não é dele, nunca foi dele e nunca foi dado para ele. Se você reler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver todos os padrões, todos os argumentos plausíveis e toda uma estrutura que mostra que essa terra foi feita unicamente e exclusivamente para nós. Não foi dado nada para Satanás aqui. Aliás, se não nem tivesse os seres humanos aqui, a terra seria boa ou seria ruim? O mundo seria bom ou seria ruim? Então, nunca foi sobre a terra, foi sempre pelas pessoas que habitam nela, tá certo? Então Jesus, numa forma grandiosa de resposta e sabedoria divina, ele diz: está escrito, somente ao teu Deus adorarás. E assim, Jesus quebra o argumento de Satanás. E Satanás já estava ligado que ele estava usando sempre a palavra de Deus para colocar um contra-argumento sobre a falsidade, sobre aquilo que não era real, que estava saindo da boca dele. Então ele percebe esse ponto em comum que Jesus está usando e também usa, que é o famoso versículo isolado, onde as pessoas criam uma ideia de si, vem uma ideia da sua mente, uma ideia de si próprio, e simplesmente elas pegam um versículo isolado e colocam para apoiar aquela ideia. Eu já vi desde pessoas grandes, de ministérios grandes, muito grandes, até ministérios pequenos, cometendo o mesmo erro. E por que eu digo que é um erro?
Porque toda vez que você usa apenas um versículo isolado para apoiar uma ideia, esse versículo ele fica aqui em cima. E aqui embaixo não tem estrutura. Não tem estrutura bíblica. Não tem um fundamento bíblico. Não tem um contexto. E foi por causa disso que nasceu as piores seitas que nós já conhecemos hoje em dia. Por exemplo, conhecemos uma determinada religião, e lembrando que não sou contra nenhuma religião, eu simplesmente respeito e cada um que defenda os seus argumentos. Mas existe uma determinada religião que foi tirada de um versículo só. No começo do Evangelho de João, diz que, se eu não me engano, capítulo 2, 3 e 4, vai ter um relato sobre o nascimento de João Batista. E esse João Batista, ao ser perguntado para Jesus, Jesus diz assim, esse era Elias que haveria de vir. Ou seja, Elias veio em João Batista. Era Elias ou era João Batista? Então, não compreendendo a semântica aplicada nesse texto e não compreendendo a época, não compreendendo o contexto ao que se refere, criaram a doutrina da reencarnação. E pasmem, foi daí que veio muitas outras coisas. Inclusive, no Velho Testamento, 1 e 2 Samuel narram um fato grandioso, que o rei Saul corre para uma feiticeira para perguntar sobre se ele deveria ou não ir para a guerra. E ele queria que a feiticeira trouxesse de volta dos mortos o espírito de Samuel para perguntar para ele, para fazer uma consulta. O rei Saul perdido, destituído do poder de Deus, mas ainda continuava sendo rei. Então, a confusão mental e a falta de interpretação e direcionamento do Espírito Santo te leva exatamente a fazer isso, a pegar versículos isolados, usá-los ao seu bel prazer, para aquilo que você quer, para aquilo que você entende, sendo que posição, resultado, hierarquia e status não significam que Deus está na tua vida, não significam que Deus está de fato na frente das coisas que você está fazendo. Nós vemos isso de Gênesis a Apocalipse. E para ficar bem claro, lendo o Velho Testamento pelo menos 8 vezes e o Novo Testamento mais de 18 vezes, eu consegui compreender alguns fatos, mesmo não fazendo parte da minha língua, não fazendo parte da minha história, nem da minha cultura, dá para eu compreender, através de um curso de teologia, através de um curso de aprofundamento bíblico, como se interpreta, tá? Primeiro de forma material, depois você interpreta de forma espiritual. É mais ou menos assim, primeiro vem de dentro, depois sai o que é da fonte divina, sai para fora. Sair para fora. Um pleonasmo aí para vocês. Podem rir. Então, somente ao teu Deus adorarás. Então, quando nós pegamos esse argumento, aí Jesus, Satanás vendo esse argumento, ele corre e diz para Jesus assim, tu não é filho de Deus? Vem cá, vou te mostrar todos os reinos do mundo. Daí veio, subiu, aí disse assim, joga daqui abaixo. Olha só como é alto, joga daqui abaixo. Deixa liberar uma adrenalina, alguma coisa legal para você. Aí Jesus olha para ele e diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O argumento de Satanás foi, aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Olha só um versículo isolado, colocado de uma forma errada, trazendo um sentido que não é o sentido real e trazendo uma confusão que, se Jesus não tivesse ali direcionamento de Deus, talvez ele não teria passado por essa tentação. É a tentação por tentar a Deus. Nós podemos, de fato, somos livres, podemos fazer o que quisermos, sim,
de fato. Mas algumas coisas não convêm e outras coisas são exatamente tentação ao nosso Deus. Tá bom? E daí agora a gente vai continuar. Uma coisa que eu quero que você preste atenção, tá? É no versículo 13 do capítulo 4 do livro de Lucas. Então, no capítulo 4 e o versículo 13 diz assim: tendo o diabo acabado toda a tentação, o deixou até o momento oportuno. Vem cá. Tendo o diabo acabado toda a tentação, o deixou até que aparecesse o momento oportuno. Ou seja, nós podemos ver que Satanás ele lida e ele age, ele trabalha de acordo com as oportunidades que tem. Oportunidades estas que se apresentam na nossa frente ou que então nós damos para ele. Por isso há uma importância imensa de você ler a Bíblia todos os dias, de você estar buscando conhecimento da parte de Deus, para que você tenha as armas necessárias para deixar de lado aquilo que é a tentação do inimigo e voltar a compreender qual é a arma correta para você vencer essa tentação. Uma coisa eu vou dizer para você, não é pela sua própria força. Pela sua própria força você não vai vencer, pelo teu próprio braço você não vai vencer, você não vai conseguir, tá? Então eu sugiro, sempre falei aqui, sempre vou dizer, que você leia a Bíblia todos os dias. Ela está aí na tua casa, está aí no teu quarto, está dentro daquela gaveta. Abre lá, abre, pega essa palavra e leia. Ah, mas eu não entendo nada. Não tem problema nenhum, leia. Algo vai fazer sentido em algum momento da tua vida. E quando fizer sentido, quando o teu olhar espiritual e o teu entendimento espiritual começar a abrir, começar a ser aberto, aí sim você vai conseguir compreender o que de fato significava aquilo que você leu, mas não entendeu anteriormente. Tá bom? Então, voltando no versículo 13, tendo o diabo acabado toda a tentação. Deixa eu deixar um lembrete aqui para vocês, que talvez alguns cristãos não saibam, e isso com certeza vai tirar de você o medo, porque a palavra de Deus faz isso. O amor de Deus lança fora, tira fora todo o medo. Como eu conheço vários cristãos que têm medo até de falar no nome do diabo. Não deveria. Por quê? Primeiro fato, o diabo ele é limitado. Aí você diz, mas há uma guerra tremenda entre o bem e o mal, e há uma guerra ferrenha entre Deus e o diabo. Ei, pera aí um pouquinho. Ei, olha bem pra mim. Deixa eu me aproximar mais um pouquinho aqui para eu ver se você falou isso mesmo. Não, você não falou isso. Não existe essa guerra. Não existe. Mas existe as hostes do mal contra o bem. Não. Não existe nenhuma possibilidade de haver guerra entre Deus e o diabo. E eu vou dizer para você por quê. Primeiro, Deus, nosso Pai, o nosso grandioso Deus, ele é soberano. Sabe o que é soberania? Ninguém o toca, ninguém o derrota. Segundo, Deus é onipotente. Ele pode todas as coisas. Vou repetir, Deus é onipotente. Ele pode todas as coisas. Dá para entender isso? Dá para colocar isso na sua cabeça e tirar esse medo de lado? A partir da hora que você colocar isso na tua mente, no teu coração e guardar, você vai começar a deixar o medo de lado. Medo de macumba, de feitiçaria, de bruxaria, de todas as coisas que as pessoas do mal invocam para atrapalhar a tua vida. Tá? Segundo, Deus é onipotente. Pode todas as coisas. Terceiro, uma pergunta para você. Quem foi que criou o diabo? E vamos voltar lá desde o início, era um anjo de luz.
Quem criou foi o Criador, foi Deus. E o Lúcifer, na época, no momento em que tudo aconteceu, ele não se firmou na verdade. Foi uma decisão dele ir para o lado ruim ou querer ser maior do que Deus. Tanto é que ele foi expulso do paraíso. Você está entendendo quantas coisas nós temos para aprender e sabermos quem nós somos de verdade, cristãos de verdade? Foi tudo isso que Jesus passou naquela tentação, naquele momento ali no deserto. Jesus, ele estava aprendendo tudo isso. Eu vou provar para você biblicamente, tá bom? Então, o diabo é limitado. Diabo é nome popular, tá bom? Outra coisa, porém, depois desses 3 argumentos acontecerem, o que nunca te contaram foi o que aconteceu entre o primeiro dia e o 40º dia. Isso nunca te contaram. Isso você não vai ouvir em pregação nenhuma. Sabe por quê? Porque leva em consideração vencer o perfeccionismo de uma pessoa e aceitar a condição de ser humano para que venha se evoluir e se aproximar de Deus. Tem uma turma que é bem conhecida aí, que é do 100% Deus, 100% homem, dizendo que Jesus era 100% Deus, 100% homem. Você dizendo isso, você trazendo esse tipo de argumento, você está simplesmente dizendo que todas as provações que ele passou, todas as dificuldades que passou e tudo aquilo que aconteceu na vida dele que ele venceu, era porque ele era Deus. Tá? E com isso eu não estou dizendo que ele não é Deus. Calma aí que eu vou chegar lá. Tudo que ele passou, a coroa de espinhos, a crucificação, a fome, o sono, a tentação. Você está dizendo que tudo isso ele passou porque era Deus. E eu vou provar para você que ele passou por tudo isso sendo homem, para deixar para nós o exemplo que nós também somos capazes de passar por todas essas tentações, por todos esses problemas e por todas essas dificuldades. Vamos lá? É necessário também ver que Jesus ele saiu pronto para o seu ministério. De lá da tentação, quando ele saiu dos 40 dias e 40 noites, que o diabo deixou até o momento oportuno, ele já saiu pronto para o seu ministério. Você percebe que existe um processo necessário para você vencer, para você conseguir atingir determinado nível espiritual, ou para você conseguir chegar a uma determinada conclusão, ou conseguir concatenar todas as ideias bíblicas a respeito da crucificação, a respeito da ressurreição e a respeito da vida de Jesus. Precisa ter um processo. Esse processo você tem que passar. Talvez você passe ele em jejum ou não, em jejum parcial ou não. Isso vai depender muito da forma que você conduz a tua vida e da forma que você leva a tua vida para Deus. Então, existe um processo. E a minha sugestão para você, como homem de Deus, é o seguinte: não pule os processos. Não pule os processos. Cada vez que você quiser pular barreiras, pular etapas e não vencer qualquer um que seja dos processos, você vai estar fazendo com que uma nova barreira surja na tua vida e que o mundo espiritual jamais se abra para você. Então, as ideias não vão fluir, as confusões mentais vão vir e as dúvidas sobre a tua fé vão se instalar na tua vida. Tá bom? Como eu disse antes, por que tem pessoas que acham que seria possível uma guerra entre Deus e o diabo? Porque a religião ensinou isso. Porque a religião, a cada 10 palavras, 8 é o diabo que é falado. A cada 20 palavras, 15 é sobre que nós temos que ter cuidado com o diabo. É sempre ele colocado
dado ênfase, explicado sobre ele, explicado sobre macumba, feitiçaria e tudo mais aí que a religião coloca como medo para que você se submeta a doutrinas que são criadas por homens, a doutrinas que são criadas por mulheres, não são bíblicas, e eles colocam tudo isso para que você tenha medo. Ou seja, tem um argumento que eles usam que é bem conhecido, é popular. Irmãos, se você não ficar nesse ministério sob a minha autoridade de pastor, Satanás vai te dar uma rasteira gigante. Você vai cair no pecado e você vai ficar desnorteado. Cuidado, hein? Deus vai colocar a mão em uma pessoa da tua família. Deus vai fazer com que você não prospere financeiramente. Vai fechar a tua porta de emprego, hein? Conhece algum lugar que faz isso? Conhece líderes que fazem isso? Irmão, não saia daqui sem a direção de Deus. Você pode se arrepender muito. Paciência. Homens que se acham donos de outros homens. Mulheres que se acham donas de outras mulheres. A Bíblia nunca falou isso, desde Gênesis até Apocalipse. Quando é de fato para uma mulher ser líder, Deus cria todo o processo para que ela ultrapasse aquilo que foi colocado na frente dela, que ela vença as barreiras e os problemas que acontecem na vida dela e se tornem até uma juíza, como aconteceu no caso de Débora. E não só tem Débora, nós temos exemplo aí, nós temos Raquel no Velho Testamento também, que era pastora de ovelhas. Ela sabia conduzir um grupo de ovelhas. E deixo bem claro, nem sempre quando a Bíblia fala ovelhas, está se referindo ao rebanho de um determinado ministério ou congregação. Tá? No Novo Testamento nós temos Priscila e Áquila, Priscila e o seu marido Áquila, que são evangelistas, que ensinam, que levam o evangelho para as pessoas. Então nós temos uma série de pessoas aí que respeitaram o processo e chegaram aonde Deus quer que elas cheguem, sem pular processos, sem passar por cima de ninguém, sem subjugar ninguém, tá bom? Então, é o processo que nós temos que passar, né? Então, aí antes que venha aquela turminha do 100% homem, 100% Deus, e ele venceu porque era 100% Deus, eu vou provar para você que não, tá? Aonde é que Jesus está no Velho Testamento? Você lembra disso? Você lembra que Jesus aparece às vezes com outros nomes, ou às vezes sem nome nenhum, mas era ele que estava agindo naquele momento, naquela determinada situação. Eu vou te provar isso. Olha só. Jesus ele está lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 ao 28, quando Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele está lá, tá? Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28. Ele também estava no princípio com Deus, e tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Você encontra isso no livro do Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1, e o versículo 2 a seguir. Lá em Gênesis 32, Jacó ele luta com um anjo. Ele luta com um anjo. E olha só, o que o anjo diz para ele? Ó. Esse anjo ele faz referência a todas as características de Jesus. Depois eu vou te dizer o que o anjo falou para ele. As características de Jesus, como tocar no corpo. Jesus, na época de Jesus, ele tocava no corpo das pessoas, tá? Ele mudava o nome das pessoas também.
tá? E ele abençoava as pessoas. Então todas as características de Jesus no tempo de Jesus eram as mesmas características desse anjo que lutou com Jacó. E ele diz assim, ó, deixa eu ir, porque já é dia, não posso mais ficar. Inclusive, a doutrina e a lenda dos vampiros, se você não sabia, surgiu exatamente de um versículo isolado, que foi desse anjo que não queria ficar durante o dia. Daí veio todo um contexto aí e uma criação lendária. Tá bom? Vamos lá. Lembrando também, esse anjo que lutou com Jacó não poderia ser o próprio Deus. Por que que ele não poderia ser o próprio Deus? Aí você pode estar perguntando aí para mim. Porque o próprio Deus fala para Moisés, um pouquinho mais adiante, tá? Que se algum homem visse Deus, ele seria reduzido a pó. E assim, lá no livro de Êxodo, você vai encontrar lá no capítulo 33, versículo 20, tá? Você vai ver essa conversa de Deus com Moisés. Aí Moisés simplesmente diz assim, Senhor, deixa eu ver tua glória. Ele diz assim, Moisés, você não pode ver. Se você ver, você não tem como continuar vivo. Mas eu vou fazer assim, eu vou te envolver com a minha mão. E eu vou passar do outro lado da rocha. Quando eu terminar de passar, eu vou tirar a minha mão um pouquinho e você vai ver um pouco da minha glória. E Moisés viu. E algumas linhas teológicas dizem que o livro de Gênesis e toda a história da criação do mundo foi escrita exatamente nesse momento. Moisés viu toda a criação do mundo naquele momento em que Deus passou ali na terra. Porque o que vem antes dele, ele não tinha como ter escrito. Inclusive, escreveu até sobre a sua morte, o 5º livro da Bíblia, Deuteronômio. Não sabia disso, né? Então, tem muito mais coisas grandiosíssimas que nós podemos entender. Basta você ficar ligadinho aí que eu vou trazer muito mais coisas legais aí para pegar a tua fé e colocá-la no centro da vontade de Deus. É isso que você precisa. Colocar a tua fé naquele que não te decepciona, naquele que está sempre ao teu redor, naquele que mora e vive dentro de você. Tá bom? E para concluir, nós podemos ver que esse anjo que lutou com Jacó não podia ser Deus, então ele era um outro anjo, que era o único que pode mudar o nome. Aí você diz assim, tá, mas como é que Jesus muda nome? Eu vou te dizer. Tu és Pedro. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Simão, Pedro. Lembrou? Então tá bom. Agora você já sabe quem é que é capaz de mudar nomes. Então vamos lá. Para concluir esse primeiro ponto, nós vamos lá no livro de Isaías, tá? Que ele fala como seria o desenvolvimento do menino e como ele viria para o povo de Israel. Daí você pode abrir lá em Isaías, no capítulo 7, a partir do versículo 15, tá bom? E no versículo 15, ele diz exatamente assim: manteiga e mel comerá, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Eu vou ler de novo. Manteiga e mel comerá, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Lembre-se que eu não estou pegando versículo isolado, não estou forçando o texto. Eu estou falando sobre o nascimento do Messias, que começa em Isaías no capítulo 7.
Então, se você quiser contestar alguma coisa, traga texto bíblico com contexto bíblico e história, tá bom? Fica a dica aí para você. O versículo 16, ele fala novamente. Ele diz: na verdade, antes que esse menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra ante cujos reis treme de medo será desamparada. Jesus teve um processo para seguir, para ser o que foi e para vencer todas as coisas. Ele passou por um processo de transformação de mentalidade, de amadurecimento. E eu sei que vai ter um monte de santarrão aí dizendo que não é assim, dizendo que não tem nada a ver o que eu estou falando e que acha que eu estou ferindo a grandiosidade do nosso Jesus. Então, queridos, vão procurar o que fazer. Melhor, vai cuidar da tua vida, vai ler Bíblia, vai estudar, vai fazer um curso, alguma coisa. E nem vem me dizer que você fez curso com o Espírito Santo, que se você usa versículo isolado para apoiar as tuas ideias, não é o Espírito Santo não. Tá bom? Fica a dica aí para você. E falando sobre isso, nós podemos também entender que nesse processo que Jesus passou para amadurecimento, como Isaías relatou, Jesus teve a parte de criança dele. Em algum momento do Evangelho, os pais encontram Jesus dentro de uma sinagoga, no meio dos mestres e doutores da lei. E ele estava ensinando, e ele estava aprendendo, e ele fazia questionamentos. Também a Bíblia descreve um momento importantíssimo de Jesus, que diz que o menino crescia em graça e sabedoria. Então, para nós trazermos algo mais sobre o entendimento deste versículo, nós podemos ler também lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, versículos 5, 6 e 7. Ele mostra porque Jesus deveria passar por tudo isso. Deveria passar por toda essa preparação, por todo esse processo. E por que ele deveria passar pelo processo? Se você tiver a tua Bíblia aí, você pode abrir, lá no capítulo 2, versículos 5, 6 e 7 de Filipenses. Você vai ver um relato de Paulo, quando ele escreve essa carta aos Filipenses. Ele diz assim: aquele que deixou o esplendor da sua glória, que deixou tudo, se fez homem e habitou no meio de nós. Se fez homem e habitou no meio de nós. Lembram do hino? Deixou o esplendor de sua glória. Lembram desse hino? Antiguíssimo, lindo e com uma letra e um contexto perfeito. Mostrando isso, a Bíblia relata para nós o quanto Jesus era como nós, seres humanos, que erra, que acerta, que fazia e passava por todas as barreiras, ele ultrapassava problemas gigantescos. Um dos maiores problemas que Jesus passou, que me atinge você também cristão, no meio dos seus parentes e familiares. Lembram do que Jesus relatou para os seus discípulos? E para todos nós, dizendo que não há profeta sem honra, senão dentro da sua casa. Senão na sua casa. Não há. Não espere que as pessoas vão acreditar em você. Acredite você em você mesmo. Aí sim você vai conseguir começar a chegar em algum lugar e, por consequência, quando todos virem que você chegou em algum lugar, eles vão começar a acreditar em você. Mas isso demora, isso leva um tempo, isso requer, se você requer a tua obediência aos processos, e se você não vai estar pulando etapas, você tem que passar pelos processos. Depois eu vou trazer um estudo sobre quais processos são esses que eu estou falando aqui para você, tá bom? Tudo isso
são ensinamentos bíblicos. Veja o quanto de coisas boas nós podemos tirar para as nossas vidas sem ser aquele cristão chato, aquele crente chato que vive enchendo o saco das pessoas dizendo se elas não aceitar Jesus elas vão para o inferno. Ao invés de ganhar pessoas, eles ganham inimigos. Ao invés de pregar o evangelho, eles pregam a condenação eterna sem nem saber de onde é que vem isso. Então viu como você pode ser um cristão inteligente e conseguir muito mais pessoas para estar ao teu redor e levar o evangelho de Cristo para as pessoas, sendo inteligente, sendo simpático e compreendendo, e além de compreender o que é salvação, passando, transmitindo isso sem colocar medo nas pessoas, mostrando que Jesus é o suficiente. Jesus é a melhor escolha que nós podemos fazer. Tanto para a nossa vida sentimental, espiritual, tanto para a próxima vida que virá. E eu não estou falando de reencarnação, eu estou falando de vida eterna, que é isso que ele nos promete, tá? Então temos um processo para passar por aqui. Este processo ele tem que ser vivido para que nós consigamos chegar em algum lugar de fato, tá bom? Então nós temos aqui um fato. O fato é que Jesus, no seu ministério, tá? Dos 30 aos... No seu ministério, desde criança até os 33 anos de idade, que é popularmente conhecido aí, era 100% homem. Agora, depois que ele morreu e ressuscitou, aí a história muda. Aí a história fica muito melhor. Porque na última ceia ele diz assim, ó, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o versículo para por aí. E a popularidade transformou esse versículo e acrescentou algo mais. Tem de bom ânimo, se eu venci o mundo, vocês também hão de vencer. Não, o versículo para por aí. Ele só diz assim, ó, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É como se Jesus estivesse dizendo assim, vocês estão vendo que é possível vencer o mundo? E quando eu falo de mundo, eu falo de pessoas do mal. Eu não estou falando de mundo, planeta Terra. Eu estou falando de pessoas do mal. Porque há essa confusão e essa inversão de valores com que tudo que é do mundo é maligno. Como tem um outro versículo que eles gostam bastante de usar, a religião gosta bastante de usar, diz que o mundo jaz no maligno. Para, né? Pelo amor de Deus, leia a Bíblia todos os dias. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Está lá nos Salmos, procura lá. Não vou te dar tudo de mão beijada não, senão você não corre lá para ver. Aliás, nem os versículos que eu li aqui, eu acabei de ler, você teve coragem de pegar a Bíblia e dar uma olhadinha, ver se de fato o que eu estou falando é real ou não. Cuidado nisso. Cuidado nas pregações, nas revelações que você tem. Veja se são bíblicas. As profecias que vêm até você. Veja se são bíblicas. Se não for, querido, você tem toda a autoridade do mundo, toda a ousadia do mundo para colocar o dedo na cara da pessoa e dizer, pare. Eu sei que isso não é de Deus. Alguns ainda vão continuar gritando, que eu vou meter a mão em você, que eu vou baixar a mão em você, vou tocar em alguém da tua família. Queridos, isso é totalmente Satanás, tá? Ou um espírito maligno enviado dele, mas não o Deus Todo-Poderoso. Se você ler a Bíblia todos os dias, você vai entender e compreender tudo isso que eu estou falando aqui para você, tá bom? Você é a igreja. Você faz parte do corpo da igreja e ninguém pode ser contra isso. Ainda que alguns não aceitem, mas não é por outros aceitarem ou não que você se torna alguma coisa na sua vida, que você se torna alguma coisa para Deus ou em Deus, tá bom? Então, para terminar, tá? Ele, como homem, ele passou por todos os processos.
incrivelmente por todos os processos. E eu pergunto para você, como é que estão os processos na tua vida? Como é que tá as dificuldades, as barreiras da tua vida? Como é que tá a tua vida espiritual? Por que você só se desperta para buscar Deus quando o sapato aperta? Por que você procura somente a Deus se alguém mandar você procurar a Deus? Ou por que você acredita numa promessa somente se alguém trouxer essa promessa para você em profecia? Sabe por quê? Eu vou dizer para você. Você está vivendo a vida de outras pessoas. Você está apenas absorvendo aquilo que outras pessoas falam para você. Quer saber das promessas de Deus na tua vida? Quer saber? Vou pegar aqui para você, ó. Bíblia. Ó. 366. 365 dias do ano, 366 depende do ano. Se cada dia você pegar uma página dessa daqui, dos 66 livros que tem aqui, você vai compreender o que Deus tem para a tua vida como promessa. Algumas versões dela tem 72 livros para alguns outros irmãos que são cristãos de outras denominações. Também respeito, tá? Mas dentro daquilo que eu acredito, dentro daquilo que eu defendo, você tem aqui todas as promessas feitas para você. Por que que você prefere ouvir da boca de outra pessoa ao invés de ouvir direto da boca de Deus? Isso é um problema porque você está fazendo transferência da tua necessidade. Você está transferindo algo que você tem necessidade de Deus para algo que seja palpável. Palpável, visto, humano. Tá entendendo? Então, você está fazendo esse tipo de transferência. E isso é um problema para você. Tá? Porque a partir do momento em que você deixa de acreditar em Deus, você deixa de ter fé em Deus para ter fé nos homens, você está muito vulnerável a frustrações, a engano, a falta de empatia, a falta de fé. E você não vai ver as coisas acontecerem na tua vida, porque tudo está dependendo de outras pessoas que são iguais a você, que erram, que acertam, que estão entregues a essa terra e também são seres humanos. Mas se você colocar essa tua fé, isso que você tem, naquilo que Deus tem para você, meu querido, minha irmã amada, vou dizer uma coisa para você. Você nunca mais se engana. Ninguém nunca mais te engana. Ninguém nunca mais te domina nem te manipula. Porque a primeira coisa que acontece é o teu relacionamento com Deus, que está aqui, ele vai ficar aqui. E você começa a ter a mente de Cristo. Então, a mesma sugestão que eu te dou todos os dias é: leia a Bíblia todos os dias. Aqui tem as revelações que você precisa. Aqui tem as promessas que você precisa, os livramentos que você precisa e tudo o que você precisa saber sobre salvação e vida eterna. Tá bom? Procura Jesus o mais rápido possível. Não de forma religiosa, mas de forma libertadora. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo e não se inscreveu aí no canal lá desde o início, desde o começo, se inscreve aí no canal, dá um joinha, compartilha esse vídeo para que muitas pessoas venham entender que Jesus veio como 100% homem e ele passou por esse processo de tentação e nos mostrou que é possível nós também vencermos. Tá bom? Grande abraço a todos vocês. Gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. Ministério
gente livre.